Olha, com alegria nós iniciamos mais um momento de fé aqui pela sua Rádio Grande FM, chegando até você nesta manhã com a palavra de Deus. E eu quero deixar um abraço a todos que nos acompanham nesta manhã aqui na nossa cidade de Dourados, também nas aldeias e toda a região. Nossa gratidão pela sua companhia. Hoje nós vamos ler um texto de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, que está assim registrado: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Esta é uma saudação comum das cartas de Paulo, às vezes também chamado epístolas, escritas na Bíblia, exatamente pela sua formalidade, pela sua o destino para o qual elas eram enviadas, às igrejas. E ele está dizendo aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo é o apóstolo aos gentios. No Antigo Testamento nós lemos na galeria dos profetas Deus chamando homens, como podemos citar aqui o profeta Jonas, com uma missão específica de ir e pregar o evangelho numa cidade chamada Nínive, um povo que era um povo adversário de Israel. E Nínive era uma cidade muito perversa, e Jonas foi um profeta que resistiu o chamado de Deus de ir para aquela cidade. Temos toda aquela história do profeta que tentou fugir de Deus, foi lançado ao mar por uma embarcação depois de um temporal muito forte, e engolido por um peixe, devolvido numa praia, e ele vai pregar em Nínive depois de todo este episódio. Então era um chamado específico. O apóstolo Paulo também sempre entendeu esse chamado específico dele para pregar o evangelho aos gentios. Algumas vezes ele fala apóstolo aos gentios, ou seja, enviado. A palavra apóstolo quer dizer enviado, enviado aos gentios. É o último dos apóstolos. O apostolado foi um ofício temporal na vida da igreja, então era o último dos apóstolos e nascido fora de tempo. E ele mesmo dizia: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Mas a partir do momento que ele entendeu o seu chamado, que Deus o havia chamado e dado a ele o apostolado, enviado aos gentios, e para que ele abrisse a porta do reino dos céus a nós, os gentios, com a pregação da palavra, ele nunca mais deixou de usar esse termo. Por isso, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, ele não foi apóstolo autodenominado apóstolo, não é? Mas ele apóstolo pela vontade de Deus. Então ele faz aqui esta saudação tão preciosa para a igreja e inclui aqui Timóteo, que era um filho na fé e também um auxiliar de Paulo, como aquele organizador de igreja, né, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos. Então esta carta não foi escrita a toda a cidade. Fosse aqui em Dourados, não era toda a cidade, era a igreja. Então a igreja dos Colossos, aos fiéis e santos em Cristo Jesus, que foram chamados na graça de Deus e salvos em Cristo Jesus, pela vontade de Deus nosso Pai. É assim que ele identifica aqui os seus leitores desta epístola que chegou até nós, e agora é também para nós esta mensagem apostólica. Então que Deus te abençoe nesta manhã e traga esta graça e esta paz do nosso Senhor Jesus Cristo também ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.